Meu mundo era um catálogo de tons de bege, paredes beges, sofás beges, dias beges. Uma vida cuidadosamente construída para evitar qualquer sobressalto, qualquer cor forte que pudesse perturbar a ordem que eu impusera à minha existência. Eu era Clara, viúva há 5 anos, e a única aventura que eu permitia era a leitura de um bom livro. Até que a luz da minha garagem, uma luz que eu mal notava, decidiu pifar. E com ela, a escuridão trouxe uma cor que eu não esperava. Uma cor que mudaria tudo. Clara vivia em uma casa espaçosa, mas silenciosa, em um bairro de classe média alta. As ruas eram arborizadas, as casas bem cuidadas, e a vida seguia um ritmo previsível. Ela era uma mulher de seus 50 e poucos anos, elegante, com cabelos grisalhos bem cortados, e um olhar que, embora gentil, carregava um peso de melancolia. A morte de seu marido, um homem que preencheu sua vida com risadas e viagens, deixou um vazio que ela tentava preencher com a organização meticulosa de sua casa e a leitura voraz de romances históricos. Sua rotina era imutável. Acordar cedo, tomar café na varanda, regar as orquídeas, ler o jornal e então mergulhar em seus livros. As interações sociais eram mínimas. A vizinha do lado, a senhora do supermercado, o entregador de gás. Pessoas que passavam por sua vida como sombras, sem deixar marcas. Ela se sentia invisível e, de certa forma, preferia assim. A invisibilidade era um escudo contra a dor, contra a possibilidade de novas perdas. Nos últimos dias, a luz da garagem havia se recusado a acender. Um pequeno incômodo, mas que a obrigava a manobrar o carro no escuro, tateando em busca do interruptor. Ela tentou ignorar, mas a cada noite a escuridão parecia mais densa, mais opressora. Finalmente, após quase uma semana de escuridão, ela decidiu ligar para a empresa de manutenção que seu marido sempre usava. Ela odiava lidar com essas coisas, mas era necessário. Samuel chegou na manhã seguinte. Um homem negro, alto, de ombros largos, com cerca de 40 anos. Usava um uniforme de trabalho simples, com o logotipo da empresa bordado no peito. Seus braços eram fortes e suas mãos calejadas, mas com uma destreza que Clara notou imediatamente. Ele carregava uma caixa de ferramentas que parecia uma extensão de seu corpo. Seus olhos, por trás de um par de óculos de segurança, eram calmos e observadores. Clara o recebeu na porta com sua polidez habitual, um sorriso contido. Ela o guiou até a garagem, apontando para a lâmpada que se recusava a cooperar. É essa aqui. Não acende de jeito nenhum. Já tentei trocar a lâmpada, mas não adiantou. Samuel apenas assentiu, sem dizer uma palavra. Ele colocou sua caixa de ferramentas no chão, abriu-a com um clique satisfatório e começou a trabalhar. Seus movimentos eram precisos, eficientes. Ele não perdia tempo. Clara o observava, um pouco desconfortável com a presença de um estranho em seu espaço, mas ao mesmo tempo fascinada pela sua concentração. Ele subiu em uma pequena escada que trouxe consigo, examinou a fiação, testou os contatos. O silêncio era preenchido apenas pelo som das ferramentas e pelo zumbido distante da rua. Clara se sentiu estranhamente à vontade. Havia algo na quietude de Samuel que a acalmava. Ele não fazia perguntas, não tentava puxar conversa, apenas trabalhava. E isso para Clara era um alívio. Ela estava acostumada com a tagarelice vazia, com as tentativas forçadas de conexão. Samuel era diferente. Depois de alguns minutos, ele desceu da escada. O problema não é na lâmpada, nem na fiação principal. É no sensor de movimento. Está com defeito. Preciso trocar a peça. Sua voz era grave, calma, sem pressa. Ele olhou para Clara, esperando sua aprovação. Eu tenho a peça no carro. Posso trocar agora, se a senhora quiser. Clara assentiu. Sim, por favor. Quanto antes, melhor. Samuel foi até sua van, que estava estacionada na rua, e voltou com uma pequena caixa. Ele subiu novamente na escada e Clara continuou a observá-lo.
Ela notou a forma como a luz do sol que entrava pela janela da garagem destacava os contornos de seus músculos sob o uniforme. Notou a cicatriz discreta em sua têmpora. Notou a concentração em seu rosto, a testa levemente franzida enquanto ele trabalhava com as mãos hábeis. Ele era um homem que se movia com propósito, com uma dignidade silenciosa. O trabalho de Samuel era quase uma dança. Ele desparafusava, conectava, testava. A luz da garagem, antes um ponto cego na vida de Clara, agora era o centro de sua atenção. Ela se viu pensando em coisas que não pensava há anos. Na forma como seu marido costumava consertar as coisas em casa, sempre com um sorriso, sempre com uma piada. Na forma como a vida era cheia de pequenos reparos, de pequenos ajustes, e na forma como ela havia parado de fazer esses ajustes em sua própria vida. Samuel estava terminando. Ele apertou o último parafuso, desceu da escada e testou o interruptor. Um clique, e a luz se acendeu. Uma luz forte, clara, que iluminou cada canto da garagem, dissipando as sombras. Clara sentiu um alívio quase físico, não apenas pela luz, mas pela sensação de que algo havia sido consertado, algo que estava quebrado há muito tempo. Ele se virou para ela, o trabalho concluído. Pronto, senhora, está funcionando perfeitamente. Seus olhos encontraram os dela. Não havia arrogância em seu olhar, nem subserviência. Apenas uma calma profissional. E foi nesse momento, nesse instante de conexão inesperada, que a frase escapou dos lábios de Clara. Uma frase que ela não planejou, que não pensou, que veio de um lugar profundo e esquecido dentro dela. Você é bonito, sabia? O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Samuel piscou, surpreso. Seus olhos se arregalaram levemente e um rubor discreto subiu por seu pescoço. Ele não esperava aquilo. Ninguém nunca havia dito algo assim para ele. Não daquela forma, não naquele contexto. Ele era o homem do concerto, o invisível, o que passava pela vida das pessoas sem ser notado. E ali estava ela, a senhora da casa grande, dizendo algo tão humano, tão direto, tão inesperado. Clara sentiu o rosto queimar. Ela não podia acreditar no que havia dito. A frase havia saído de sua boca antes que seu cérebro pudesse processá-la. Era inapropriado, era embaraçoso. Ela queria se desculpar, queria voltar no tempo, queria que a terra a engolisse. Mas a frase já estava no ar, pairando entre eles, uma ponte invisível que ela havia construído sem querer. Samuel pigarreou. Obrigado, senhora. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Sua voz era um pouco mais rouca do que antes. Ele pegou sua caixa de ferramentas, fechou-a com um clique e se preparou para ir embora. O momento havia passado. A luz estava acesa. A ordem havia sido restaurada. Mas algo havia mudado. Clara pagou pelo serviço, assinou o recibo e Samuel se foi. A van da empresa desapareceu na esquina. A luz da garagem continuava acesa, brilhando forte. Mas o silêncio da casa parecia diferente agora. A frase de Clara ecoava em sua mente, repetindo-se sem parar. Você é bonito, sabia? Ela se sentia uma tola. Uma mulher solitária e desajeitada que havia dito a primeira coisa que lhe veio à cabeça, que havia quebrado o protocolo, que havia exposto uma vulnerabilidade que ela jurou nunca mais mostrar. Mas ao mesmo tempo havia algo mais, uma pequena faísca, uma sensação de que algo havia sido desbloqueado. Ela havia dito a verdade. Uma verdade simples, espontânea, que não tinha nada a ver com o concerto da luz, mas com a pessoa que estava consertando. Ela havia visto Samuel. Não o uniforme, não o prestador de serviços, mas o homem. E ele havia reagido, havia se surpreendido, havia se ruborizado, havia sido visto também. Nos dias seguintes, Clara se pegou pensando em Samuel, no seu silêncio, na sua concentração, na forma como a luz do sol o iluminava na garagem. Ela se perguntava o que ele havia pensado, se ele havia rido dela, se ele havia se sentido ofendido, ou se talvez ele havia sentido algo parecido com o que ela sentiu,
uma pequena, quase imperceptível conexão. Ela começou a prestar mais atenção às pessoas ao seu redor, ao entregador de pizza, ao jardineiro, à caixa do supermercado. Pessoas que ela via todos os dias, mas que nunca realmente olhava. Pessoas que, como Samuel, estavam ali para prestar um serviço, para passar por sua vida sem deixar rastros. E ela se perguntou quantas vezes ela havia sido invisível para os outros também. Quantas vezes ela havia desejado que alguém a visse, que alguém dissesse algo inesperado, algo que a tirasse da rotina bege de sua existência. Uma semana depois, Clara estava no supermercado. Ela estava na fila do caixa, distraída, quando ouviu uma voz familiar. Senhora Clara? Ela se virou. Era Samuel. Ele estava com um carrinho de compras com alguns itens básicos. Ele não estava de uniforme. Estava com uma camiseta simples e jeans, e parecia diferente, mais relaxado, mais visível. Samuel! Ela disse surpresa. Um sorriso genuíno se abriu em seu rosto. Que coincidência! Pois é, ele respondeu, um pequeno sorriso nos lábios. O mundo é pequeno, não é? O silêncio não era mais constrangedor, era confortável. Clara se sentiu à vontade para perguntar. E a luz da garagem? Está funcionando bem? Perfeitamente, ele respondeu. A senhora tem um bom olho para problemas elétricos. Clara riu. Uma risada leve, espontânea, que ela não ouvia de si mesma há muito tempo. Não, eu só tive sorte de encontrar um bom profissional. Seus olhos se encontraram novamente. E dessa vez, não havia surpresa nem rubor. Apenas um reconhecimento mútuo. Uma pequena semente de conexão havia sido plantada. E ela estava começando a germinar. Bem, eu preciso ir, disse Samuel, apontando para a fila que avançava. Foi um prazer revê-la, senhora Clara. O prazer foi meu, Samuel, ela respondeu. Até mais. Ele se afastou e Clara o observou ir. Ele não era mais o homem invisível do concerto. Ele era Samuel. E ela, Clara, não era mais apenas a senhora da casa bege. Ela era a mulher que havia dito a verdade. A mulher que havia ousado ver. E essa pequena ousadia havia aberto uma porta. Uma porta para um mundo que não era mais apenas bege, mas que começava a ganhar cores. Cores que ela havia esquecido que existiam. A luz da minha garagem não iluminou apenas um espaço físico. Ela iluminou um canto escuro da minha alma. Ela me lembrou que a vida é feita de encontros inesperados, de frases não planejadas, de momentos que quebram a rotina e nos forçam a ver o mundo com outros olhos. Samuel não consertou apenas uma lâmpada. Ele acendeu uma faísca de reconhecimento, de humanidade, de possibilidade, e essa faísca, por menor que fosse, era o suficiente para me tirar da escuridão, para me mostrar que mesmo em um mundo de tons de bege, sempre há espaço para uma nova cor, sempre há espaço para a luz. A luz da minha garagem não iluminou apenas um espaço físico, ela iluminou um canto escuro da minha alma. Ela me lembrou que a vida é feita de encontros inesperados, de frases não planejadas, de momentos que quebram a rotina e nos forçam a ver o mundo com outros olhos. Samuel não consertou apenas uma lâmpada. Ele acendeu uma faísca. Uma faísca de reconhecimento, de humanidade, de possibilidade, e essa faísca, por menor que fosse, era o suficiente para me tirar da escuridão. Para me mostrar que mesmo em um mundo de tons de bege, sempre há espaço para uma nova cor, sempre há espaço para a luz. Essa história te fez refletir sobre as pessoas que passam pela sua vida? Deixe seu like, se inscreva no canal para mais narrativas que tocam a alma e compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que a beleza está nos detalhes e nas conexões inesperadas. E comente aqui embaixo. Qual foi a última vez que você viu alguém de verdade, para além do seu papel ou profissão?